Simbora então, Rômulo Bandeira falando, e nessa aula eu vou te mostrar como que você constrói uma marca pessoal na prática, né? De forma mais específica, o conteúdo que você vai ver junto comigo aqui dentro dessa aula é, primeiro, a diferença de uma marca pessoal para uma marca corporativa, o que a maioria das marcas pessoais fazem, que infelizmente elas fazem, só que elas não deveriam fazer, e o que de fato você faz para construir uma marca pessoal forte. Então, indo direto para o primeiro tópico, sem enrolação, eu vou te falar qual que é a diferença de uma marca pessoal para uma marca corporativa. Quando eu falo de uma marca pessoal, eu falo de uma marca que tem um rosto por trás. Ponto. Então, se você é o empreendedor, por exemplo, se você é um mentor, se você é um consultor, se você é um infoprodutor, se você é um prestador de serviços de uma forma geral. Então, toda marca cujo rosto é o principal, eu falo de uma marca pessoal. E quando eu falo de marca corporativa, eu falo de marcas que não são ou não têm, né, um rosto. Ou seja, são marcas que podem representar uma empresa, podem representar um produto, podem representar um método. Então, tudo aquilo que não é o próprio rosto, não é a pessoa, pode ser classificada como uma marca corporativa. E aí vem essa pergunta-chave que é, eu preciso escolher entre uma ou outra? Geralmente as pessoas escolhem então esse caminho do ou um ou outro. Se sou empreendedor ou pessoa física, eu vou fortalecer minha marca pessoal. Se sou dono de um negócio, eu vou fortalecer a marca do meu negócio. Só que onde que eu quero chegar? Tu não precisa escolher uma ou outra marca. Inclusive, eu recomendo que dentro do seu ecossistema, ambas as marcas sejam trabalhadas. Se o Rômulo Bandeira, enquanto marca pessoal, é mais forte, ele traz mais clientes para a marca corporativa, que é a agência dele, a Bmove Marketing. Se o Rômulo Bandeira é uma marca pessoal forte, ele traz mais alunos, mais membros para a comunidade formada pelo método dele, que é o método Autoridade Inquestionável. E ao mesmo tempo, ver que eu tenho um método que é a marca corporativa, fortalece a marca pessoal Rômulo. Vê que eu tenho uma agência, o resultado que a gente entrega lá, fortalece a marca pessoal Rômulo. Então percebe que tu não precisa escolher uma ou outra marca. Você pode ser um profissional, prestador de serviços, mentor, consultor, infoprodutor e ter também, junto com a construção de marca pessoal, uma marca corporativa forte, assim como o contrário. Você pode ter uma empresa e construir a marca dela de uma forma bem sólida, mas também construir a tua marca pessoal ao mesmo tempo para que ambas as marcas fortaleçam aí uma a outra, beleza? Pega essa visão porque, cara, isso daqui, ó, muda muito o jogo. Isso vira chave, isso vira jogo com toda a certeza. E aí eu avanço então para o segundo ponto, que é o que a maioria então faz que não deveria? No geral, as pessoas associam muito uma marca pessoal forte ao arquétipo do governante. Só que nem todo mundo se encaixa nesse personagem do governante. E é aí que a maioria das pessoas acaba se perdendo, porque elas criam um personagem que não é coerente com a marca que elas querem construir. E o que acontece? A gente vê homens, por exemplo, no mercado, se fantasiando literalmente de blazer, fumando charuto, com um copo de uísque em cima da mesa. Aí você vai para mulheres, você vê a mulher de terninho, de batom vermelho e toma água na taça. E aí você vai pro feed desse povo, é um feed todo pego do Pinterest, né, com fotos aesthetic, foto de leoa, foto de drink, de Dubai, de Mercedes, de carrão, de mansão. Aí a pessoa adota uma comunicação mais arrogante, ela começa a se trabalhar numa imagem mais inacessível, porque ela simplesmente associou que se ela traz todos esses elementos juntos, elementos de poder, de riqueza, de inacessibilidade, ela vai ser vista como uma marca pessoal que é forte. Só que, quando eu falo se perde no personagem, eu estou falando literalmente de se perder num personagem que não lhe cabe. Porque o problema não é o blazer, não é o charuto, não é o uísque ou o terninho ou nada disso. O problema é quando tudo isso não representa a marca que você quer deixar, não representa o legado que você quer deixar, não representa a forma que você quer ajudar a tua audiência
a solucionar o problema dela. Eu vou dar um exemplo de uma conversa que eu tive, recente até, lá no meu perfil de uma pessoa que me acompanha. Ela falou assim: Rômulo, eu entrei numa mentoria e a primeira coisa que a mentora me falou foi que eu tinha que mudar totalmente a minha imagem. Falou que eu precisava me arrumar um pouco mais, usar mais acessórios, passar um pouco mais ali de requinte, né, de uma mulher mais refinada, que tá mais arrumada, que tá mais empoderada e tudo mais, tudo mais. Só que ela disse que depois que ela fez isso, o efeito foi o contrário do que se esperava. As pessoas pararam de interagir com ela, pararam de responder os estímulos dela, parou de chegar a aplicação para a mentoria, parou de sair venda do curso. É como se aquilo tivesse desconectado, e essas foram palavras dela. Como se aquilo tivesse desconectado ela e a audiência. E aí eu entrei para aprofundar, para entender, tá? Me explica quem é o teu cliente ideal. Me explica o que você quer entregar para essas pessoas, qual que é a tua promessa, me dá o cenário. Falou: não, então, eu sou mãe, meus filhos são pequenos. Quando fui mãe, abri mão do meu emprego, então eu saí do mercado corporativo para me dedicar à maternidade. Na medida que as crianças estão crescendo e se tornando um pouco menos dependentes de mim, eu falei, tá, eu preciso então voltar a trabalhar, eu preciso voltar a fazer dinheiro, a fazer renda, uma renda minha para não depender 100% do esposo. E ela começou a fazer trabalhos de casa. E ela fala para outras mulheres que também são mães, também têm filhos pequenos e querem gerar renda estando dentro de casa. E aí você começa a juntar uma ponta com a outra e começa a ficar muito claro que essa mulher que é mãe, que está dentro de casa, que está cuidando de criança pequena, ela não é uma mulher que durante o dia vai estar toda arrumada dentro de casa. Né? Eu, por exemplo, não tenho lugar de fala, obviamente, para falar sobre isso, mas tenho muitas mentoradas que são esse perfil, que são mulheres, são mães, acabam equilibrando muito da vida profissional com as crianças, com casa, com o esposo, enfim. E é muito comum nos nossos encontros de mentoria, eu estar com a minha mentorada na tela e o filho tá do lado. Chega a criança e aparece ali na tela, a gente troca uma ideia, ou algumas que têm criança menor amamentando, por exemplo, durante uma reunião. Isso é muito comum. Aí você pega essa pessoa que se fantasiou de uma mulher toda arrumada, empoderada dentro de casa, e você olha a pessoa que está do outro lado assistindo, que está toda descabelada, com a roupa rasgada, dando conta de 1 milhão de coisas, ela fala, não, essa rotina não é real. Essa mulher não é real, porque não é essa a realidade. Percebe? Então ela literalmente adotou um personagem que não cabe, não é a vida dela, não é a vida da cliente ideal dela. E isso gerou desconexão. Então não é simplesmente você pegar esses elementos que são sim bons elementos, que trazem sim requinte, refino, né? Uma imagem ali toda bem trabalhada, se isso não conecta você com a tua audiência, ou pelo contrário, se isso desconecta você da sua audiência. Então, esse não é o caminho, não é você vestir um personagem que não te cabe. Qual que é o caminho, então? E é exatamente isso que eu vou explicar. Existem 3 elementos que, para mim, são fundamentais se você quer construir uma marca pessoal forte. O primeiro deles, eu falo que é a coerência entre a mensagem e a imagem. Coerência entre mensagem e imagem. Rômulo, como assim? Vou te falar. Mensagem, quando eu falo mensagem, eu me refiro a tudo aquilo que você fala. Então, tudo que você promete, tudo que você acredita, tudo que você prega. Essa é a mensagem, é o que você traz de mensagem para as pessoas que te acompanham, para a tua audiência como um todo. E a imagem é tudo aquilo que você mostra, é tudo aquilo que as pessoas veem. Então, por exemplo, você agora está me assistindo. Você está vendo a mim, né? A nível de imagem pessoal, tu consegue ver o que eu estou vestindo, tu consegue ver o que eu tenho de acessório, tu consegue ver o meu cenário, a identidade visual. E antes de começar a assistir o vídeo, você viu a capa, então você viu a identidade visual da capa daquele vídeo. Aí se tu vem, por exemplo, para o Instagram, onde você consegue me acompanhar mais no dia a dia, você consegue ver os lugares que eu frequento, as pessoas que aparecem no meu perfil, que são os personagens, quem são meus mentorados, quem são as pessoas que estão ao meu redor, o que eu faço, e aqui eu falo de design dos meus conteúdos, qual que é a minha rotina, identidade visual como um todo. Então, tudo que aparece, tudo que é visto, entra no campo imagem. E
Quando eu tenho um alinhamento entre mensagem e imagem, eu tenho uma marca forte e bem posicionada. Quando eu tenho esse desalinhamento, eu tenho uma marca que gera muito ruído e ela se torna fraca e mal posicionada. Exemplo clássico que eu gosto de trazer porque ele deixa 100% claro o que eu quero falar. Imagina que você chegou num perfil lá no Instagram e o que tem escrito na bio desse perfil é assim, ó: te ajudo a viralizar e crescer no Instagram. Essa é a mensagem, é uma promessa. Eu te ajudo a viralizar e crescer no Instagram. Só que aquele perfil em questão tem 200 seguidores. Essa é a imagem, é o que você está vendo. Concorda que a mensagem te ajuda a viralizar e crescer no Instagram não está coerente com o tamanho daquele perfil que só tem 200 seguidores. A mensagem está totalmente incoerente com a imagem. E quando eu tenho mensagem e imagem incoerentes, eu tenho um ruído. Você pensa na hora o quê? Mas como que essa pessoa vai me ajudar a viralizar e crescer? E ela tem só 200 seguidores. Como que ela vai me ajudar a ter algo que nem ela constrói para ela mesma? Quando você vai num personal trainer, por exemplo, mesma coisa. Você chega numa academia e tem 2 personal trainers, um tá lá no shape, todo musculoso, do jeito que você quer ficar, e o outro tá acima do peso, você de forma inconsciente vai acreditar que aquele que tá num shape musculoso tem mais capacidade de te ajudar do que aquele que tá acima do peso. Só que esses, e aqui eu vou entrar num ponto que é importante, esses são exemplos que levam para um lado bem extremo, né? Quando eu falo do viralizar e crescer, mas eu tenho 200 seguidores, ou um nutri acima do peso, ou um personal acima do peso, são exemplos bem extremos e fica muito fácil de eu entender as percepções de incoerência através deles. Só que no dia a dia, a gente produz percepções de coerência ou incoerência que são um pouco mais subjetivas, não são tão óbvias assim. Vou te dar um exemplo. Tem gente que você chega lá no perfil da pessoa e ela te promete que vai te ajudar a vender todo dia. Se essa pessoa não mostra que ela vende todo dia, ela gera uma percepção de incoerência. Tem gente que te promete, por exemplo, que vai ter uma rotina leve, vou te ajudar a ter uma rotina leve. Se essa pessoa, você acompanha um dia inteiro de stories dela, e no dia inteiro de stories ela colocou lá um monte de reunião no Zoom, call de venda, reunião com mentorado, e ela pra cima e pra baixo, aí dá 11 horas da noite ela bota um story tipo, nossa, hoje o dia foi super corrido. Ela tá gerando uma percepção de incoerência, ela tá gerando ruídos. Como que ela me promete uma rotina leve e ela mostra todo dia dias super corridos e super ocupados? Percebe? Então tem muito código mesmo que você traz de mensagem e imagem incoerentes, e eles acabam gerando esse tipo de ruído. Então, desde quando você promete o crescer e viralizar, mas você tem poucos seguidores, você promete a rotina leve, mas a tua rotina não é nada leve, você promete que a pessoa vai vender todo o santo dia, só que você nunca mostra as tuas vendas. Você promete, por exemplo, que a pessoa vai emagrecer e ficar no shape, mas você não tem um corpo que você está prometendo que vai ajudá-la a ter. Então, sempre que você traz uma mensagem e tudo que você mostra não confirma aquela mensagem, traz incoerência, você gera ruídos de posicionamento, ruídos de imagem, e isso enfraquece você enquanto marca. Por isso que o primeiro elemento é a coerência entre mensagem e imagem. E aqui eu posso dizer que quanto mais coerente você é, mais forte é a sua marca pessoal. Ao mesmo tempo, eu vou dizer que quanto mais incoerente você é, mais ruído você gera. Portanto, mais você enfraquece a sua marca pessoal. Então esse é o primeiro elemento, que é a coerência entre mensagem e a imagem. Aí eu vou para o elemento de número 2, que é a repetição. Por quê? Porque ninguém lembra daquilo que viu somente uma vez ou poucas vezes. E aqui o princípio é que quanto mais você repete, mais você consolida. E aqui eu vou falar de um ponto que é muito comum também de eu receber, que é assim, ó. Tem muito profissional que fala, nossa, eu tô achando que o meu conteúdo, num geral, tá muito repetitivo.
Parece que são os mesmos temas, os mesmos assuntos, os mesmos conteúdos, parece que eu estou falando a mesma coisa e tudo mais e não estou mais conseguindo. E o que eu respondo nesses momentos? Eu falo que o digital e a construção de uma marca é exatamente isso. Quanto mais você repete, mais você consolida. Então imagina que eu, Rômulo, eu trabalho principalmente posicionando pessoas no digital. Quanto mais você me vê falando sobre isso, sobre posicionamento, sobre construção de marca, sobre repetição, sobre marca forte, sobre me tornar uma autoridade inquestionável, que é o nome do meu método, inclusive, onde eu falo que se você se torna uma autoridade inquestionável, você vira uma referência na sua área e você vende muito mais e muito melhor. Quanto mais vezes você me vê falando sobre isso, mais você vai assimilando que é aquilo que eu entrego. Ponto. Então, o nosso papel, o meu papel, o seu papel, enquanto profissional da sua área, é abordar o seu assunto de forma repetitiva, por anos a fio, porque quanto mais você repete, mais você se consolida naquela área. Então, não tenha medo de ser repetitivo. E o terceiro elemento para a gente fechar, então, os três, é a constância no longo prazo. Por quê? Porque a gente está falando da construção de uma marca. E toda a construção de marca leva tempo. Então é você pensar que não é uma prova de tiro. Não é que tu vai começar então a fortalecer a tua marca, tu entendeu tudo o que tem que fazer, vai começar hoje, daqui 3 meses, daqui 6 meses, pronto. Eu tenho uma marca mega forte, mega consolidada, eu sou super conhecido, rompi a bolha, tenho milhares de seguidores, milhares de clientes. Não funciona assim, infelizmente. Não é porque tudo na vida é feito com construção. Então, se você pensa em tornar a tua marca coerente entre mensagem e imagem, você começa a repetir ali, tudo que você fala, os temas que você aborda, enfim, você entra no elemento repetição e você respeita então essa constância, esse jogo de longo prazo, o tempo com certeza vai atuar ao teu favor. Na medida que o tempo passa, você vai fortalecendo a sua marca pessoal e vai se tornando uma pessoa e uma presença mais forte aí dentro do digital. Um exemplo que eu gosto muito de trazer nesse ponto é que, por exemplo, eu passei 5 anos na faculdade para me formar administrador de empresas. E aí mais anos de curso, anos de pós-graduação, mais anos de experiência prática para me tornar um profissional bom no mercado. Você, mesma coisa, você passou anos aí para se formar na graduação, você passou anos estudando cursos, pós-graduações, experiência prática, para depois de muita estrada se tornar uma pessoa boa no que você faz. Por que a construção da marca seria diferente? Por que isso seria mais rápido? Por que isso duraria 3 meses, 6 meses? Eu estou há mais de 10 anos no mercado para me tornar um profissional excelente, por que marca seria diferente? Então você tem que pensar, tirar a visão às vezes do curto prazo, do mês e dos próximos meses e pensar nos próximos anos. Pensar qual é o legado que eu quero deixar no mundo. Como que eu quero ser visto como uma referência? Onde eu quero ser visto como uma referência? Por qual assunto, por qual habilidade, pelo que eu quero que as pessoas me conheçam ao longo de toda uma carreira? É nisso que você tem que pensar e se manter aí constante, então, nessa construção de longo prazo, beleza? E aí, para fechar, eu vou te falar, se esse vídeo te ajudou, primeiro, deixa teu like aqui embaixo, curte esse vídeo, porque daí o YouTube acaba entregando para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, ativa notificações para você não perder os próximos vídeos que eu vou soltar por aqui e deixa também o teu comentário ou com feedback sobre o que você aprendeu aqui ou com dúvida também, ou sugestões de outros temas que você quer me ver abordando aqui nos vídeos do canal, beleza? No mais, deixa o meu abraço, obrigado por ter visto até aqui e eu te vejo nos próximos vídeos.